Kal-El é o símbolo máximo da bondade no universo DC. Lex Luthor é o símbolo máximo de vilania entre todos os seres humanos. Tipo, são dois opostos. E o maior objetivo do Lex Luthor é destruir o Superman. Só que o Superman é um santo, né? Porque o Superman não perde a cabeça por nada. Ou o Luthor já tinha rodado faz muito tempo, a gente sabe disso. Se eu tivesse no lugar do Kal-El, pô, eu acho que o Luthor ia acordar um dia em Marte. Sem roupa de astronauta, sem nada, só dizendo. Eu, ok? Mas eu não sou o Superman. Mas e se eu disser que o Luthor agora foi longe demais? O próprio Luthor foi longe demais pra ele mesmo. Finalmente, galera, Superman pistolou, como você nunca viu. O que o Lex Luthor fez foi cruzar todos os limites. E você vai entender nesse vídeo qual foi a reação do Superman. Foi de arrepiar. Ei, Nestrantes, Peter aqui. Alexander Joseph Luthor, ou simplesmente Lex Luthor pros íntimos, né? Se fosse brasileiro, acho que o nome dele seria com certeza Leleco Luthor. Enfim, o vilão ele surgiu nos quadrinhos em 1940. Porra, bota tempo aí. Surgiu na revista Action Comics número 23. Ou seja, 2 anos depois do Superman, 23 edições depois. Não é tanta coisa, né? E aí, daí pra frente, o Luthor nunca mais saiu da cola do herói. Sempre, né, um Ikari, né? Posso dizer assim, enfim, são opostos. Originalmente, o Luthor era só um cientista maluco frustrado, porque todos os planos dele de dominar o mundo eram derrubados pelo Superman. Aquela época muito cartunesca, né? De Era de Prata e tal. Aí depois inventaram que o Superboy provocou a calvície do Lex Luthor, e esse era o motivo do ódio que ele sente pelo herói. Isso aconteceu. Eu li essa história pela editora Ebal. O motivo era esse, era porque o Superboy tinha feito ele ficar careca. Imagina se eu trago pra vocês que a explicação é essa mesmo, né? Aí de umas décadas pra cá o Lex Luthor virou um empresário, um homem frio, calculista. Ele acredita que tá salvando o mundo da ameaça do Superman, entende? Ele é basicamente o que o JJ Jameson é pro Homem-Aranha, só que ele é pro Superman com muito mais escala, entende? Só pra vocês terem noção, o Lex Luthor já foi presidente dos Estados Unidos, já foi membro da Liga da Justiça, até fundador da Igreja Luterana. Olha isso, é muita coisa. Agora o Lex Luthor foi longe demais e pode virar defunto nas mãos do Superman. Você vai entender essa bagunça agora, metralha esse like pra dar essa moral pra gente, porque ajuda demais. Sempre que eu trago um momento dos quadrinhos pra vocês, sério, isso até é meio que um relato meu pessoal, só pra vocês terem noção. Uma pausa rapidinho pra falar. Sempre que eu trago pra vocês um momento dos quadrinhos, é um momento pra mim incrível, talvez um dos mais incríveis do canal. Porque quando eu criei esse canal, quando eu criei esse canal não, a marca Inés, que começou como blog, era pra falar da minha coleção de revistinhas em quadrinhos, né? Marvel, DC, algumas outras, mas mais Marvel, DC. Que era a minha especialidade, né? Anime acabou sendo depois. E poder trazer as minhas leituras de quadrinhos pra vocês é o maior presente que eu posso receber desse trabalho que eu gosto tanto de fazer pra vocês. Obrigado de coração, vamos lá. Bom, o Coringa ele já matou um Robin. O Duende Verde matou o grande amor da vida do Peter Parker, Gwen Stacy. O Lex Luthor não. Lex Luthor inferniza a vida do Superman, mas sempre pegou leve. Ele pegou leve, digamos assim. Essa é a principal diferença entre o Luthor e os outros vilões. Luthor não é um completo psicopata, sabe? Um assassino insano, não é isso. Ele é um monstro, com certeza ele é um monstro. Mas ele é um monstro controlado, até um certo ponto ele é controlado. A gente tem que lembrar aí, galera, que o Batman quase matou o Coringa de porrada várias vezes, o próprio Batman. O Homem-Aranha literalmente provocou a morte do Duende Verde depois que a Gwen Stacy morreu. Agora imagina, irritar o Superman pra quê, rapaz? Irritar o Superman é perigoso, concorda? Se irritar um cara que nem o Superman, imagina, tipo o Homelander. É perigoso, né? Lex Luthor não tá nem aí, ele meteu o louco agora ele meteu o louco. Esse não é o Lex Luthor com o qual a gente está acostumado. Ele tá muito mais ardiloso do que antes. Ou talvez ele esteja até mais carente, digamos assim, né? Não sei. Pra gente entender essa mudança, eu vou ter que voltar um tiquinho no tempo para contextualizar vocês. Quando Clark Kent revelou a identidade dele secreta pro mundo, o Luthor surtou. Nunca passou pela cabeça dele, desse vilão, que o Superman tivesse uma vida mundana, tivesse família, um emprego. Não. Pro Luthor, o Superman sempre foi alguém que se colocava acima dos outros. Um deus entre os humanos, sabe? Um alienígena superior. O que o Luthor fez? Ele tomou jeito com isso? Tomou nada. Lex Luthor usou os poderes psíquicos do Manchester Black para alterar a realidade. Manchester Black, galera, é um dos telepatas mais perigosos do planeta. Só que o cara virou, tipo, peão nas mãos do Luthor. Leleco Luthor usou o poder do maluco lá pra dar uma de Doutor Estranho. O Manchester Black, ele apagou a memória do planeta inteiro. Todo mundo esqueceu que o Clark Kent e o Superman era a mesma pessoa. Exatamente, você já viu isso aí bem parecido lá com o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, mas enfim. Só quem continuou sabendo foram os familiares do Clark Kent em Smallville, que estavam lá protegidos por uma barreira psíquica, e os membros da Liga da Justiça que tinham treinamento contra esse tipo de interferência psíquica, ok? O que o Luthor queria com isso? Ele queria que o planeta inteiro voltasse a ver o Superman
da mesma forma que ele. Não como uma pessoa, mas como um alienígena, um ser superior, sabe? E o bagulho é irreversível. Ninguém no mundo pode associar Clark Kent com o Superman. Existe um bloqueio nesse sentido. Nem se o Superman fizesse uma entrevista coletiva, as pessoas vão acreditar, porque tem um bloqueio mágico pra isso, né? Mas foi isso que fez o Superman pistolar, Peter? Não. O Superman tá de boas com essa mudança, né? Só que ficou um negócio esquisito no ar. O Luthor revelou que ficou magoado porque o Clark Kent não contou nada pra ele. Clark e o Luthor foram amigos de infância em Smallville. Você acompanhou isso, né, na série Smallville. Essa parte da origem dos dois foi resgatada nas histórias. O Luthor, ele acredita que esse segredo poderia ter sido contado lá atrás. E mais, Luthor enfiou na cabeça que pode ajudar o Superman a ser um Superman melhor. Olha isso. Tudo indica que o Luthor mudou de maior inimigo do Superman para maior brother do Superman. É loucura? Provavelmente, né? Se não for o caô mesmo. Luthor tá preso e ali mesmo no presídio ele fica mandando orientações pro Superman. Ele sabe que o Kal-El consegue ouvir tudo. Então o Luthor, tá o tempo todo buzinando coisas no ouvido do Superman. Só que ele não parou por aí. O Luthor ordenou que a LexCorp mudasse pra Supercorp. É outra empresa agora. Teoricamente, o Superman é o novo dono da organização. Todos os cientistas, todos os funcionários, toda a grana da antiga LexCorp agora está à disposição do Superman. O Luthor tá forçando uma barra. Ele quer porque quer ser o braço direito do Superman. Só que o Luthor foi longe demais. O vilão, né, ou ex-vilão, pegou a tecnologia dos cristais de Krypton e criou um holograma dele mesmo. Esse holograma, ele imita o Jor-El, que é o pai biológico do Superman. Mercy, que é assistente do Luthor, explica esse esquema, abre aspas. O Sr. Luthor sabia que parte do seu treinamento para se tornar Superman foi um holograma do seu pai biológico, Jor-El. Ele achou que um holograma de si mesmo poderia ser confortador, fecha aspas. Aí foi demais. Mexeu com o pai do Kal-El, mexeu com o legado do Superman. O Luthor tá pegando todos os símbolos do Superman e tentando se colocar no lugar de tudo isso, entende? E a visão do holograma que deixa o Superman full pistola. Como diria o Toretto, galera, mexeu com a família, você sabe o que acontece. Os olhos do Superman chegam a acender, como se ele fosse mandar a visão de calor em tudo. O bicho tá nervoso. O Superman sai dali em linha reta mesmo pra prisão pra acertar as contas com o Luthor. Ninguém sabe o que vai acontecer. O Superman não tá puro das ideias, não. Ele tá nervoso. Ele não sei, deve ter cheirado um cogumelo de kryptonita. A sorte do Luthor é que o Superman não chega lá. O herói ele pra enfrentar o Parasita. Ou será que não foi sorte? Será que tudo isso é uma nova armação do Luthor? O vilão tá carente de atenção pra caramba ou ele quer derrubar o emocional do Superman? As respostas ainda vão aparecer, eu tenho certeza também de que o Superman vai bater um longo papinho com o Lex Luthor em breve, né? Com o Leleco Luthor. Eu vou continuar acompanhando essa saga aqui, qualquer novidade eu vou trazer pra vocês no canal. Agora eu quero a opinião de vocês aqui. Qual foi o melhor Lex Luthor das telas? Não importa se é série, se é cinema. O clássico, né? O Gene Hackman, o Kevin Spacey, o Jesse Eisenberg, ou foi o Michael Rosenbaum de Smallville? Somebody save me! Lembra disso? Comenta aqui embaixo, comentem. Mas toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos ver o que ele tá aprontando. Vamos ver o que o Lex Luthor tá aprontando. Ele tá aprontando alguma. Eu acho que ele vai tirar o Superman completamente do sério. Quero que vocês assistam isso comigo. Então vocês têm que estar com a notificação ativa. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!